Bom dia a todos, que Jesus possa estar sempre em nossos corações. É uma alegria muito grande sempre estar aqui em casa, no Centro Espírita Allan Kardec, para compartilharmos um pouco de estudos e de informações. Vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. Esse é o Cristo. Jesus falando para nós a respeito do maior dos consolos. Jesus falando para nós a respeito da melhor forma de encontrarmos a consolação para as nossas dores. Vinde a mim, disse Jesus. Agora, a gente precisa entender o que significa esse vinde a mim. O que é ir até o Cristo? O que é estar junto do Cristo? É apenas eu ter um monte de conhecimento a respeito da Bíblia Sagrada? Saber onde está cada passagem? Saber que essa passagem está em Mateus, no capítulo 11? Saber onde está cada colocação? Isso ajuda. Isso é uma forma da gente buscar a informação. Saber onde a informação está, ela é essencial. Agora, estar junto do Cristo, buscar o Cristo, não é simplesmente isso. Não é simplesmente estarmos aqui na casa, no Centro Espírita Allan Kardec, num domingo às 10 horas da manhã, para buscar o Cristo. A casa, o Centro Espírita Allan Kardec, ela é o meio, ela é a forma que eu tenho para buscar o Cristo. Agora, como que eu faço para ir até Ele? Essa é a grande pergunta. Porque ao me colocar à disposição de ir até o Cristo, eu estou buscando o consolo para as minhas dores. Ir até o Cristo é colocar os seus ensinamentos em nossas vidas. Ir até o Cristo é fazer com que os seus ensinamentos possam reverberar nas nossas atitudes e nas nossas escolhas. Ir até o Cristo é realmente entender que Ele é o caminho. Numa outra passagem ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele diz que ele é o caminho, significa que ele já trilhou um caminho de dificuldades e está nos oferecendo a forma mais fácil de chegar ao resultado. Ao invés de nós termos que buscar nas dificuldades da leitura que nós temos às vezes do Velho Testamento, que é um livro maravilhoso, que são livros maravilhosos, cheios de verdades, mas com uma leitura um pouco complexa às vezes, Ele, o Cristo, vem para nos dizer como fazer, como chegar no resultado, como que nós vamos fazer para consolar as nossas dores. O que é consolar, né? Eu estava procurando no dicionário antes de vir para cá, e consolar é uma forma de você ajudar a pessoa a passar por um sofrimento. Então, quando a gente vai consolar alguém, nós vamos tentar auxiliar essa pessoa a sair do sofrimento que ela está. É o consolo. Quando nós temos alguma coisa que nos serve de consolo, olha, não consegui tal coisa, mas tal coisa serve de consolo. Vai servir para tapar aquele buraco que o sofrimento causou para mim. Então, quando eu falo do consolo para as dores, eu estou falando de o que existe de opção para que eu possa ser consolado. E não há nada melhor do que o Cristo. Não há nada melhor do que Jesus para nos ajudar a consolar das nossas dores. Quer ver um exemplo de dificuldade que nós temos, de uma dor que nós temos às vezes diárias em nossas vidas? Por exemplo, relacionamento.
E eu não falo relacionamento aqui apenas o amoroso. Eu falo relacionamento de todas as formas. Relacionamento familiar, relacionamento com amigos, relacionamentos amorosos. Relacionamentos são difíceis. Relacionar-se com outra pessoa é difícil. Porque a pessoa tem as dificuldades e as limitações dela, e nós temos as nossas dificuldades e as nossas limitações. Então, quando a gente tem um relacionamento com a pessoa, de amizade, familiar, ou o que seja, nós muitas vezes queremos que a pessoa seja igual a gente. Como que a pessoa vai ser igual a gente? A gente está querendo moldar a pessoa à nossa vontade? Ah, mas você deveria ter percebido isso. Deveria? Será que deveria? Ou será que eu deveria ter me comunicado melhor? Será que eu deveria ter deixado claro melhor aquilo que eu esperava ou aquilo que eu queria? E aí surgem os desentendimentos. Aí surgem as dificuldades de compreender o outro. E o pior, desses desentendimentos podem gerar problemas seculares. Seculares. Como assim problemas seculares? Ora, se eu me desentendo com um amigo, se esse desentendimento chega ao ponto de uma briga, se esse desentendimento chega a um ponto de eu não resolver aquela questão com esse amigo na vida atual, ele pode ser jogado para uma próxima existência, para uma próxima vida, para que ele possa estar no meu convívio de alguma forma e então eu ter essa relação com ele de novo. Ele pode vir daí como um pai, como uma mãe, como um irmão, como um amigo novamente, como uma esposa, como um marido, como um namorado, uma namorada, enfim. Isso que é interessante. Eu costumo brincar. Se você quer estar longe de uma pessoa, ame-a. Ame-a. Para você estar longe dela, você tem que amar. Porque se você odiar, aí que ela não sai de perto mesmo. Aí é que as relações das encarnações vão colocar essa pessoa cada vez mais próximo da gente, para a gente poder resolver o atrito que ficou de algum momento. Não tem uma passagem do Cristo que diz: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vá e aproveite enquanto ele ainda está na estrada com você. Deixe a sua oferenda no altar, resolva o problema, depois venha dar a oferenda. O que é resolver o problema enquanto o amigo está na estrada com a gente? Enquanto ele está na encarnação com a gente. Enquanto ele está ali no mesmo lugar que a gente, próximo. Ah, mas eu não consigo. Eu não consigo ter uma atitude. Eu não consigo ter uma ação. Esse é o problema. Nós ficamos engessados, às vezes, apenas na teoria. Vocês já pararam para pensar nisso? Amar o próximo como a si mesmo. Ai, que coisa linda. Jesus pediu para amar o próximo. Eu vou dar um sorriso para uma pessoa na rua. Eu vou me dedicar a uma causa de crianças abandonadas. Eu vou me dedicar a uma causa de idosos. Pode se dedicar. E é justo e é necessário que se faça isso. Mas não adianta nada fazer tudo isso e chegar em casa e tratar o outro mal. O que adianta você fazer uma causa maravilhosa fora do seu lar e dentro do lar você não consegue se entender com a pessoa? O orgulho não deixa. A vaidade não deixa. Perceberam que orgulho, vaidade e egoísmo é a tríade da dificuldade máxima que nós temos? Como que nós podemos entender a dificuldade máxima que nós temos? Orgulho, vaidade e egoísmo. Eu tenho esses sentimentos? Tenho. É normal. Estão dentro de mim ainda. Ainda fazem parte do meu dia a dia. Nós estamos num mundo de provas e expiações, né? O que significa estar no mundo de provas e expiações? Existem 5 categorias de mundo.
do mais primitivo ao mais avançado. Nós estamos no segundo grau. A Terra está no segundo grau de 5. O quinto grau são os mundos celestiais, onde existe a perfeição, onde existem os espíritos superiores. Nós estamos na segunda. Provas e expiações. E o nome diz tudo. É um mundo onde eu vou vir para passar por provas e por expiações. Então eu começo a entender com o Cristo e com os conceitos da nossa doutrina espírita, porque Jesus falou: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus falou que Ele iria enviar um outro Consolador. Não é que Jesus vai retornar e encarnar, não é necessário, Ele já fez o trabalho uma vez. Ele retorna no formato da doutrina. Ele retorna com as lembranças que nós precisamos de ter das suas mensagens. Ele retorna com a explicação do que é real no mundo espiritual e no mundo corpóreo. Então, eu começo a entender com a doutrina e com o Cristo que as consolações para as dores vêm de mim mesmo. Quando eu ajo. Quando há uma atitude. Pode falar assim: mas João, não adianta chegar para aquela pessoa. Ela é difícil. Ela é complicada. Como é que eu vou chegar para ela e falar: olha, vamos nos entender? É difícil de fazer isso. Tudo bem. Se a pessoa não dá abertura para que nós possamos chegar até ela e tentar uma reconciliação, tem uma forma que eu posso agir que vai me ajudar e vai ajudar a pessoa. Qual é essa forma? A prece, a oração. Eu vou orar para aquela pessoa. João, a pessoa me persegue, a pessoa fala mal de mim, a pessoa não pode me ver, ela me trata mal. Eu vou orar para ela? Sim. É fácil? Não. É extremamente difícil. Mas quem falou que reforma íntima é fácil? Quem falou que transformação espiritual é fácil? Não é. Reforma íntima, transformação espiritual é difícil, dói, machuca. É igual a borboleta saindo da crisálida. Ela tem que fazer por ela mesma. Ela tem que fazer para que o esforço dela possa permitir que as suas asas se desenvolvam e ela saia voando. Se alguém for lá e rasgar a crisálida para ajudar a borboleta, ela morre. Ela morre. Nós precisamos, dentro da nossa própria crisálida, desenvolver-nos as nossas asas para voarmos. Nós precisamos, dentro das nossas dificuldades, desenvolvermos as nossas habilidades para sairmos voando. E como vamos fazer isso? Agindo com o próximo. Auxiliando o próximo, nem que seja em oração. Porque, pensa comigo, orar para uma pessoa que a gente ama é fácil, é uma delícia. Em nossas orações, colocar a pessoa que a gente ama, dispensar sentimento bom para ela, é uma delícia. Agora, faz isso com uma pessoa que você não ama, uma pessoa difícil. Quer ver um exemplo como é difícil? Traz um político na sua cabeça. Isso, agora ora para ele. É difícil. E infelizmente a gente usa essa classe, eu poderia dizer um médico, eu poderia dizer um artesão, um artista, qualquer um. Agora, na dificuldade é que eu vou provar o meu valor. É nas dores que eu vou provar se eu estou preparado. Porque enquanto está tudo bem, está tudo bem. Enquanto está tudo tranquilo, enquanto o mar está calmo, eu estou bem. Ninguém acorda de manhã
dar aquela espreguiçada e falar: hoje eu vou procurar algo para evoluir espiritualmente. É difícil fazer isso. Então a espiritualidade, sabendo que a gente não vai muitas vezes pelo nosso próprio esforço, coloca situações em nossas vidas que já estavam pré-concebidas, né? Já estava ali, como que eu posso dizer, acordadas, para que eu possa aprender. E as outras que eu peço, porque eu posso pedir também. Olha que interessante. Faz uma oração pedindo paciência. Deus, Pai de infinita bondade, me dê paciência, me ajude a ser uma pessoa paciente. E a gente tem a intenção de que a gente vai entrar na loja de aplicativos de Deus, vai baixar a paciência e vai instalar e sair usando. E não é. Como que Deus vai atender a minha prece? Me dando uma série de oportunidades para ser paciente. Aí vem aquele monte de situação que eu preciso ser paciente. O que eu chamo daí? Ai, que sofrimento. E não é sofrimento. É oportunidade de reajustar. É oportunidade de transformar, de mudar. É oportunidade de saber que eu sou uma pessoa impaciente e estou testando a minha paciência ou aprendendo a ter paciência com a situação. A gente fala, já na primeira oportunidade eu perdi a paciência. Não, ninguém perde o que não tem. Não tem paciência, esse é o ponto. Mesma coisa, faz uma oração para Deus, pedindo para ser mais humilde. Deus, me ajude contra o orgulho. Me permita que eu seja mais humilde. Vai aparecer um monte de situação na nossa vida para mexer com o nosso orgulho, para a gente agir com a humildade. Porque o que a gente tem que entender é que não tem consolo para as dores se não tiver ação, atitude. Eu preciso agir, eu preciso fazer. Porque se eu não fizer, cadê o resultado? Se eu não fizer, cadê a grande oportunidade que eu tenho de reajuste? Não dá. Não dá para crescer espiritualmente estagnado no ócio. Não dá para crescer espiritualmente lendo lindas páginas de livros espíritas e não usar. E não colocar no dia a dia. E isso que eu estou falando serve para todos nós que estamos aqui. Para mim principalmente. Porque se eu estou falando, e essa é uma palestra que eu profiro algumas vezes, é porque eu preciso mais vezes entender isso. Às vezes eu estou fazendo a palestra, eu falo uma coisa, eu falo, nossa, é verdade. Porque a gente está aprendendo junto. A gente está aprendendo junto. Não adianta nada eu ler lindas páginas e não aplicar. Nossa, que bonito André Luiz no livro Libertação. O Gregório consegue se estabelecer espiritualmente. Lindo, fecha o livro, conta a história do Gregório para todo mundo, mas não entende que o Gregório somos nós. Não entende que o Gregório somos nós. Livro Sexo e Destino, do André Luiz. Que lindo, o Sr. Nogueira se restabelece espiritualmente. Fecha o livro, conta a história do Sr. Nogueira para todo mundo, mas não entende que o Sr. Nogueira somos nós. Esse é o ponto. Essa é a transformação. Essa é a necessidade que nós temos de aplicar aquilo que nós estamos aprendendo. Como é que nós vamos aplicar algo se nós não temos a oportunidade de aplicar? Como é que eu vou treinar se eu não tenho a oportunidade de ter um campo disponível para eu treinar? O campo está aí. É a vida. É o dia a dia. Então, quando Jesus fala, vinde a mim, Ele está falando para que nós possamos procurá-lo nas atitudes, nas ações. Porque Ele fala, vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele não fala para aquele que não se tocou ainda que está cansado. Ele fala para aqueles que já se tocaram. Não, eu estou cansado. Eu estou sobrecarregado.
Não está dando. A coisa está difícil. Vinde a mim, vá ao Cristo. Ele fala: vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que a gente acha que é só procurar o Cristo que ele vai aliviar a gente. Não vai. Ele vai dar para nós a proteção, através dos espíritos de luz que atuam conosco. Ele vai dar para nós a boa vontade, através dele, dos espíritos de luz que trabalham conosco. Ele vai nos dar força, confiança, se nós soubermos pegar isso tudo para colocar em prática. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é aquela peça que você coloca em cima do boi para ele arar a terra. Olha que interessante a referência que Jesus faz. Porque ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Porque o jugo coloca o boi no caminho. O boi não consegue sair do caminho, ele vai reto. Só que geralmente o jugo é pesado, é um material, é uma peça pesada, que pesa no boi. E Jesus usa o jugo para nós. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Ou seja, Jesus, você quer andar na trilha com ele, ele vai te colocar no caminho. Só que o jugo dele não vai deixar você ficar indo para um lado e para o outro. É o caminho. Eu sou o caminho, Jesus falou. Porque não adianta, na primeira dificuldade que a gente tiver, a gente desistir. Eu sou espírita, estou lendo as obras de Allan Kardec, estou lendo todos os livros que me indicaram. Vou passar pela dificuldade. Na dificuldade não consegue. E é normal. Normal. Né? É normal nós não conseguirmos, diante da dificuldade, mantermos o nosso testemunho. É difícil. É complicado. Mas, porém, se eu mantiver o meu testemunho, se eu conseguir passar pela dificuldade com o aprendizado que eu tive com Jesus e na doutrina, vai ficar mais fácil dali para frente. Eu venci uma etapa. Tempos atrás eu estava conversando com um amigo e ele contou que onde ele trabalhava tinham 2 irmãos, né? Tinha uma pessoa que tinha um irmão que não se falava há 20 anos. 20 anos que eu não falo com o meu irmão, porque a gente discutiu feio e a gente não se fala mais. Aí ele fez uma pergunta para esse amigo: você viu, mas vocês discutiram por causa do quê? O amigo falou assim: não lembro. Não lembra nem por que discutiu com o irmão. Mas continuo firme. Não, estamos distanciados. Não, mas por quê? Essa é a pergunta. Por quê? A gente pede consolo para Jesus, a gente pede consolo para os amigos espirituais, mas não age. Mas não faz aquilo que é necessário. Mas não se entrega à renovação, à reforma íntima. Reformar-se intimamente é igual você reformar um apartamento de um dormitório, 40 metros quadrados, sem sacada, morando dentro. Nossa, é difícil, hein? Já pensaram? 40 metros quadrados, sem sacada, vou reformar, vou trocar o piso. Nossa, que beleza, hein? Uma hora dorme no quarto, outra hora dorme na cozinha, outra hora dorme no banheiro e assim por diante. Reforma íntima é isso. Não dá para tirar uns 45 dias de spa e voltar com a reforma pronta. Ai, que delícia, a reforma está feita, vou só usufruir. Não. Reforma íntima é dentro da gente. Reforma íntima é o que a gente faz para que a gente possa se reformar. Quem vai ter mais crescimento espiritual? Uma pessoa que se isole na montanha por 10 anos fazendo orações, ou alguém que passe 10 anos no dia a dia, naquela interpretação difícil com as pessoas? Essa pessoa que está ali com a interpretação com as pessoas. Por quê?
Orar ajuda? Ajuda, mas oração sem ação, oração, né? Orar e ação, não adianta. Então, se eu quero a transformação, se eu quero o consolo para as minhas dores, eu preciso fazer, eu preciso agir, eu preciso transformar. Eu preciso fazer de um jeito que eu consiga entender que somente a minha atitude é que dá o resultado. Então, eu compreendo a dor primeiro, eu entendo o porquê do sofrimento, e depois eu vou agir sobre ela. Um outro exemplo muito clássico, uma doença. Às vezes a doença chega para a gente e a gente maldiz a Deus. Como que Deus pôde ter feito isso comigo? Como que Ele teve essa capacidade? Não, não foi Deus, não. Fomos nós. Nós causamos essa necessidade, ou na vida atual, ou em vidas passadas. E ela vem para purificar o nosso corpo, para a gente crescer espiritualmente. A doença é para crescer espiritualmente. Agora, eu só cresço espiritualmente se eu usar a doença como um trampolim. Se eu usar a doença, olha, eu não entendo o porquê da doença, não sei de onde ela veio, né? Vamos supor que nós não tivemos ações para causá-la, não entendo de onde ela veio, mas se ela veio é porque tem uma necessidade, e eu vou tentar com essa doença fazer uso para me melhorar, E olha como a dor transforma a gente. Tem pessoas que são arrogantes, que são difíceis de tratar. Quando vem a doença, ela se transforma, ela muda. Se ela entendeu, ela muda a forma de agir perante as dificuldades. E é isso que vai fazer o crescimento. É isso que vai fazer a transformação. Porque se eu não usar a doença como trampolim para a transformação, é só mais uma doença, né? De novo, é fácil? Não, não é nada fácil. Falar é fácil, né? Ah, que bonito falar. Sim, mas e agir? É difícil. A gente olha uma pessoa passando uma provação, nós temos que orar por elas também. Orar por uma aprovação. Quando eu disse agora há pouco dos políticos, será que se nós estivéssemos lá íamos fazer diferente? Será que eles não merecem oração? Será que eles não merecem amor? Será que nós faríamos igual? Não sei. Eu não estou colocado nessa aprovação, nessa encarnação. Quem está é que está passando e está vendo. Aí outra coisa que a gente tem que entender: a maravilha da reencarnação. Se não fosse a reencarnação, nós não teríamos a justiça de Deus, nós não teríamos a justiça divina. Porque senão a gente ia questionar: por que crianças nascem perfeitas, correndo, brincando, e outras nascem presas numa cama para o resto da encarnação? Será que Deus escolhe, Ele roda a imensa roleta e escolhe quem vai sofrer? Não. É uma necessidade daquele espírito passar por aquela situação. É uma necessidade que ele está tendo de evolução, de crescimento. Então a reencarnação, ela permite para nós que nós possamos crescer. Pensou que legal quando a gente desencarnar? Não, não é legal desencarnar, não é isso. Mas que legal vai ser quando a gente desencarnar, chegar para o lado de lá e encontrar todo o pessoal para fazer o replanejamento da nossa próxima encarnação. Olha meu avô, olha minha avó, olha esse meu amigo que foi antes, meu pai, olha que legal. Encontra todo mundo, vamos fazer o planejamento de novo para reencarnar? Vamos. Poxa. Aí vem aquela pessoa difícil e você reza: ai meu Deus, que não venha na minha família. Ai, que venha como um parente distante, né? A gente fala: Deus, coloca ela lá no Acre, bem longe de mim. Não, essa pessoa vai ser seu irmão sanguíneo, para que você possa conviver com ele. Vai ser gêmeo, para você se parecer e olhar para ele e se ver. Olha que dificuldade. Mas é necessidade, a gente não sabe.
qual é a necessidade que nós temos. Então eu olho para a minha família hoje e falo assim para ela, à toa que está configurado assim. Não é. À toa que tem essas pessoas aqui todas. Não é. Algum motivo tem. Alguma coisa eu preciso aprender. E tem também a questão de quando você tem o consolo para as dores do arrependimento. O arrependimento é um ótimo consolo, mas o arrependimento verdadeiro. Não aquele arrependimento que vem e quando a situação se resolve você esquece. É o arrependimento verdadeiro. Que você fala, agora eu quero agir. Agora eu quero consertar. Eu me arrependi do meu engano e eu quero corrigir. Eu vou contar uma história para vocês que foi permitida pelo Espírito para que nós pudéssemos falar sobre ela. No Centro Espírita Allan Kardec, nós temos reuniões de intercâmbio mediúnico diárias. Às vezes tem até 2 por dia, né? Numa das reuniões de intercâmbio, lá no Educandário, que também é Allan Kardec, né? É uma extensão da casa. Nós temos uma reunião mediúnica todas as quartas-feiras. E nessa reunião mediúnica, por volta do ano de 2010, mais ou menos, nós começamos a atender um irmão extremamente revoltado. Xingava a todos nós. Falávamos que nós éramos traidores. Falávamos que nós éramos seguidores do Cristo e que isso devia acabar. Que não devia existir seguidor do Cristo. Que os seguidores do Cristo eram mal vistos por todos eles. Que eles iam destruir o trabalho. Que eles iam destruir a casa. Porque a casa levava o Cristo para diante. Uma revolta tremenda. Uma revolta tremenda. Por 1 ano e meio, praticamente. Por aí, 1 ano e meio, quase 2 anos. Nós o atendemos quase toda semana. E ele na revolta, ele na revolta, ele na revolta. E a gente tenta, e ele batendo na gente, né? Ameaçava. E a gente falando para ele, olha meu irmão, calma, perdoa, entende. E numa das técnicas que nós temos de diálogo, nós tentamos entender e buscar o porquê que o Espírito está passando por aquilo. Então nós começamos a buscar, meu irmão, por que você tem tanto ódio do Cristo? O que acontece? E ele começou a contar, depois de 1 ano e meio, a história dele. Ele, quando era criança, isso há 5 séculos atrás, quando ele era criança, ele foi tirado dos pais para ser levado pela igreja. Então era comum nessa época a igreja pegar as crianças desde pequena para já ir trabalhando para que elas pudessem virar padres, né? E aí, em troca da casa, que a igreja falou, ou você dá o filho ou você dá a casa. Isso ele contando. O pai não quis dar a casa. O pai então deu o filho. Deixou a igreja levá-lo. E ele levou. E a igreja criou para que ele fosse um padre. Só que nessa criação, muitas coisas terríveis aconteceram. Muitas dores, muito sofrimento durante a sua infância, adolescência, juventude, até que ele cresceu, se tornou um padre, chegou a bispo, praticamente, estava quase se tornando cardeal. Só que a revolta dele com o Cristo era tão grande, porque na cabeça dele, quem havia gerado todo aquele sofrimento era o Cristo. O Cristo havia gerado o sofrimento para ele. O Cristo era o responsável de ter sido tirado de casa. O Cristo foi o responsável por todas as dores que ele passou. Na cabeça dele era o Cristo. Ele se tornou um vingador dentro da igreja. Ele começou, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, a deturpar o conhecimento para que as pessoas pudessem deixar de seguir o Cristo. Impressionante. Ele desencarnou numa traição. O padre, ou melhor, o bispo que estava disputando com ele para ser cardeal, coloca veneno em seu vinho. Ele bebe e desencarna com o veneno, né? O outro toma o lugar dele como cardeal. Ao entrar no plano espiritual, devido às suas ações
de maldade, de dores, ele se encontrou numa consciência extremamente ruim e foi levado para planos de trevas, ou seja, grupos de espíritos relacionados à maldade que o levaram para esse lugar. E lá ele se tornou praticamente um dos líderes dessa conjugação, vamos dizer assim. E como líder, ele começa a planejar invasões para destruir tudo o que for relacionado ao Cristo. Então ele era um dos planejadores. E a gente começou a entender a história dele, foi conversando que não adiantava, que o Cristo, mostrando para ele o verdadeiro Cristo. 2 anos e meio de atendimento. Ele começa a se mostrar mais maleável. Ele começa a se mostrar mais tranquilo. Ele começa a perguntar coisas que ele não perguntava antes. Ele começa a entender a realidade que estava acontecendo. Até que, para resumir a história, em determinado momento, em um diálogo com uma dialogadora, ele pergunta assim, ele entende o que tinha feito e fala, mas e agora? Toda a maldade que eu fiz, todos os erros que eu cometi, e agora? Como é que eu vou me passar por tudo isso? Como é que eu vou ser aceito por vocês? Eu não tenho mais chance. A dialogadora, altamente inspirada, fala assim para ele, meu irmão, todos merecem uma segunda chance. Aquilo tocou ele de uma tal forma, tão grande, mas tão grande, que ele começa o processo de reversão da maldade para fazer a sua transformação no bem e no amor. Foi rápida essa transformação? Não. Ele ficou praticamente 1 ano sem aparecer, trabalhando a sua reforma, trabalhando a sua renovação, entendendo o processo de consolo, de amor. Ele entendeu. Depois ele retorna na nossa reunião mediúnica para dar notícias e diz que havia feito todo um planejamento já para a sua reencarnação, dali 30 anos. Ou seja, toda a dor que ele promoveu para as pessoas, ele iria trazer de volta. Ele iria arrumar essas dores. Ele tinha um planejamento de vir para a encarnação e, ao se tornar adulto, se tornar um palestrante da doutrina espírita. Esse palestrante da doutrina espírita iria receber todos os irmãos que ele fez cair na igreja, para que ele conseguisse colocar o consolo para eles novamente de pé. Isso é Deus. Isso é obra divina, que não pune, que não maltrata, que não machuca os seus filhos que erraram, mas, porém, dá uma nova oportunidade. Eu fico pensando às vezes como palestrante, será que eu também fiz alguma bobagem lá atrás? Devo ter feito, né? Porque a gente sempre... Tudo não é por acaso. Não existe destino, não existe acaso. Eu escolho. Então, que seja. Se eu fiz alguma ação, que eu possa retomá-la agora, que eu consiga fazer certo agora. Então essa história, gente, e hoje ele se tornou um grande amigo. Grande amigo. Eu sempre percebo a presença dele por perto. Os amigos que estão na reunião sempre comentam. Ele já apareceu em outras reuniões para dar alguma mensagem, alguma coisa. Então é uma história maravilhosa, é uma história de superação, de renovação, né? Então, o que fez com que ele se transformasse? A prática da caridade para com o próximo. Tanto conhecimento, tão grande que ele era, a primeira função que ele foi fazer foi ajudar na limpeza das salas, né, do complexo espiritual do Allan Kardec. Não, por que não? Né? Então ele foi se transformando, ele foi fazendo essa transformação para o seu crescimento. Né? Agora, tudo isso, gente, é porque a gente tem que buscar o autoconhecimento. Se ele não buscasse o autoconhecimento, ele não conseguiria fazer isso. Né? O que é buscar o autoconhecimento? É você admitir para você mesmo, olha, eu tenho uma dificuldade com orgulho, viu? Nossa, como eu sou orgulhoso, como eu sou impaciente, como eu sou difícil de lidar. Porque a gente sempre acha que o outro que é difícil. Ah não, ele é difícil. E a gente acha que a gente é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. A gente é maravilhoso, a gente é perfeito. Não! Às vezes o difícil da família sou eu, e não o outro.
né? Então, quando a gente tem o autoconhecimento, a gente olha para a gente e fala, peraí, eu sou orgulhoso. Você não precisa admitir para ninguém. Você não precisa reunir uma sala e falar, gente, eu sou orgulhoso. Não. É só você pensar em você mesmo. Eu sou orgulhoso. Poxa vida, eu sou impaciente. Eu sou injusto muitas vezes. Eu sou preconceituoso. Eu preciso melhorar isso. Porque só quando a gente entende é que a gente começa a mudar. Lembra? Vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados. Como é que eu sei que eu estou cansado e sobrecarregado? Quando eu admito. Estou admitindo a minha dificuldade. Pronto. Aí eu entendo. Eu olho para aquilo e falo, preciso mudar. Preciso transformar isso de alguma forma. Agora, eu tenho duas opções. Eu transformo ou eu continuo vivendo dessa mesma forma, sem mudar nada e reencarnando sempre para que seja feita a transformação. Eu quero transformar hoje ou daqui 5 encarnações? Eu escolho. Uma vez tem um amigo meu que falou assim, João, esse negócio de encarnação aí, eu espero que essa seja a minha última aqui na Terra. Eu falei, não fala assim. Não fala assim que senão você pode reencarnar em mundo mais atrasado, mais primitivo. Né? Não, a reencarnação é necessária para que a gente possa ter o aprendizado. Não tem por que achar que essa é a última, né? Quando alguém perguntar para você, qual foi a sua melhor encarnação? Responde, essa. Porque essa é a única que eu consigo agir. Eu não consigo agir na outra. As que passaram, eu consigo mudar? Não. As que vão vir, eu consigo mudar? Não. Eu consigo mudar qual? Essa. Então essa é a melhor. E eu estou hoje na minha melhor versão. Melhor versão. Então quando a gente entende, recapitulando, transformação, quando a gente entende autoconhecimento, quando a gente entende que o consolo para as dores vem da atitude que eu tenho que ter para com as dificuldades, muda tudo. Eu deixo de ser uma vítima e passo a ser a pessoa que vai agir. Eu deixo de ser aquela pessoa que fica, ó céus, ó dia, ó noite, igual aquele personagem que tinha do desenho, lembra? Ó dia, ó céus, ó dificuldade. Não. O que eu posso fazer? Tá, a dificuldade está aqui. O que eu tenho que aprender com ela? Simples. Olhei para ela, aprendi e passei. Porque tem dificuldadezinha, que é fácil passar, e tem a dificuldade grande, que essa é complicada de passar. Mas eu não vou passar pela grande se eu não resolver as pequenas primeiro. Né? Então é um combo, a gente costuma brincar. Né? Você tem um combo de necessidades que você começa a aprender. Existe a transformação sem ação? Não. Quando Jesus fala, assumi, né, o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, o Cristo ensina de forma mansa, o Cristo ensina de forma humilde, para que possas encontrar consolo para as vossas almas. Consolo. Então não há como a gente buscar o consolo sem agir dentro das expectativas dos ensinamentos do Cristo. Se eu consigo colocar um ensinamento do Cristo por ano, não é nem por mês, por ano na minha vida, eu já estou crescendo. Tem tanta coisa. Amar os inimigos, perdoar aquele que você não gosta, orar por aqueles que te perseguem. Tem tanto serviço para fazer. Tem tanta coisa para fazer que a gente não tem muita oportunidade de ficar parado, né? Não tem chance de ficar parado. Agora, a prece é uma das maiores oportunidades para a gente usar para aprender. E para isso, eu trouxe uma prece que eu acho maravilhosa. E aí eu queria que vocês pudessem acompanhá-la comigo. Cáritas foi um espírito, foi uma pessoa, é uma pessoa, que inclusive tem mensagens na codificação. E ele deixou uma psicografia, trazendo o que é conhecida por nós como prece de Cáritas, que é uma das mais bonitas expressões de amor, de pedido de ajuda
e de agradecimento que a gente possa ter. Então eu gostaria de fazer ela com vocês. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar toda a terra. Deixar-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de alavancar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, aonde deve se refletir um dia a vossa santíssima imagem. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos um excelente domingo e uma excelente semana. Muito obrigado.